Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre essa proposta, né, que o Vitória fez para um atacante para contar com um jogador para a sequência do ano. Será que pode ser uma boa alternativa? Vou comentar aqui com vocês sobre isso. Tem também outra opção que vocês me perguntaram recentemente, que é do Marinho, né, que ele vem sendo reserva lá no Fortaleza. Só para você ter uma ideia, tem mais de 10 partidas que ele não joga como titular. Então tem sido muito mais reserva do que titular, mas vale lembrar também que dos últimos 5 jogos ele entrou em 4, então tem sido um 12º jogador. E, na minha opinião, se o Vitória permanecer na Série A e quiser ele para o ano que vem, pode ser bem viável. A questão é que teria uma rejeição bem forte também por parte da torcida, vou comentar aqui com vocês. Tem também o Davi Luiz, né, que apareceu com a foto com a camisa do Vitória antes do jogo contra o Flamengo, e é um jogador que eu já falei aqui várias vezes dele também no canal, e muitos de vocês falavam que não aceitaria o atleta. Eu entendo que é muito mais pela parte, vamos colocar assim, de ingratidão, não porque, nossa, ele não voltou pro Vitória depois que saiu do Arsenal, não é isso. A questão é que ele nunca teve muitas participações, no auge dele vestindo uma camisa do Vitória, por exemplo, muito pelo contrário. Então, eu entendo essa questão, mas eu lembro que muita gente, quando eu indiquei ele aqui para esse ano, que ele vinha sendo reserva no Flamengo, para ser uma opção para o Vitória, muita gente falava que ele era ruim, cara, tecnicamente falando. Eu falava, gente, eu acho que, não sei se é porque eu tô ficando velho demais, mas, pô, aceitaria o Davi Luiz tranquilamente, tem gente que tá falando que ele é ruim, que ele não jogaria, sabe? Aí, sendo que agora ele tá sendo titular, né, no Flamengo, com várias opções, e o cara já tá com 37 anos de idade. Enfim, vou comentar aqui com vocês sobre as situações. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Food. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, que o nosso objetivo é de chegar em 60 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e não se inscreveu, já aproveite para deixar seu like, se inscrever. Esse aqui é um canal que nós postamos apenas notícias dos clubes fora do eixo. Então, Vitória, Remo, Paysandu, Santa Cruz. Santa Cruz postava mais, né? Mas agora eles estão sem calendário, me complicou um pouco. Mas sempre postamos notícias dos clubes fora do eixo. Se você puder ajudar, ainda sempre quando sair um vídeo do Vitória, você recebe a notificação. Já aproveite para apertar aqui o sininho e vamos aqui dar sequência no vídeo. Bom, então vamos começar aqui sobre esse caso do Davi Luiz, né? Vou deixar essa matéria aqui, ó, do Futebol Baiano. O Fábio Mota presenteia Davi Luiz com camisa do Vitória no Barradão. Então tá aqui nessa apresentação antes do jogo contra o Flamengo, que aí no caso revelado, né, nas categorias de base do clube e tudo mais. Vem sendo o titular do Flamengo nesses últimos jogos. Não jogou, né, contra o Vitória. Eu não acompanho o Flamengo, então não sei ao certo o que foi. Mas pelo visto deve ter sido algum descanso, né, porque ele vinha sendo titular nesses últimos 3 jogos, uns 4 quer dizer. Saiu contra o Criciúma com 55 minutos. Então pode ser que ele sentiu algo aqui e foi preservado para esse duelo contra o Vitória. Então é um jogador que, você vê, né, em 2006 basicamente, 2007. Jogou pelo Vitória, 55 partidas, 2 gols. Foi vendido para o Benfica na época por 500 mil euros, né? Hoje em dia não é muita coisa, mas na época é como se fosse uns 7 milhões de euros hoje. Não de conversão, né, na teoria. Mas eu falo era outros 500, né? Na época o mercado. Literalmente, né? Outros 500. E aí foi lá pro Benfica, jogou durante 4 temporadas e meia. Foi vendido pro Chelsea basicamente 4 anos depois por 25 milhões de euros. E aí no Chelsea, né, foi muito bem, ganhou a Champions League, ficou 4 temporadas. Foi pro Paris Saint-Germain, onde muita gente lembra dele por lá, mas ele não ficou muito tempo, não foi nem 2 anos no Paris Saint-Germain até voltar pro Chelsea, né? Foi uma época que eu comecei a acompanhar mais futebol e na minha cabeça o Paris Saint-Germain e o Davi Luiz era cara, né, um do outro, mas não era bem assim. Antes ele jogava no Chelsea, em 2013 eu não acompanhava, né, futebol europeu, só fui ver mais em 2015 mesmo, futebol europeu, sim, Premier League 2015 e 2016. E aí, depois voltou pro Chelsea, foi muito bem, ganhou Champions também de novo, ganhou Europa League, foi pro Arsenal e no Flamengo desde 2021. E gerou várias vendas, né? Foi pro PSG por 50 milhões, voltou pro Chelsea por 35, saiu depois pro Arsenal por 8, enfim, um valor bem absurdo. Eu não lembro se nessa época, acho que não tinha ainda, né, aquele mecanismo de solidariedade, porque senão o Vitória teria embolsado aqui tranquilamente mais uns 9 milhões de reais, né, só com 2%, 3% como clube formador. E igual eu falei aqui dele no início do ano, porque ele vinha sendo reserva no Flamengo, ele quase que não renova o contrato para 2024. Só que aí ele jogou alguns jogos e teve essa renovação automática. O Flamengo nem queria, né? Olha aqui o final do ano. De agosto até o final da temporada, ele jogou 4 partidas. Foi relacionado para 12 e jogou 4. Então estava completamente fora do baralho. Renovou com a torcida, o Flamengo ficando bravo, né, com essa situação. E aí nesse ano tem sido titular. Ele só tem contrato até dezembro desse ano, mas eu tenho certeza que ele vai renovar, né? Porque tem feito muito mais jogos como titular ao lado do Fabrício Bruno. Então tá aqui, ó, o desempenho dele dos últimos jogos, todos, né, na grande maioria, sendo titular. Marcou gols contra o Bahia e contra o Vasco nos últimos meses, né? No mês de junho e julho.
E você aceitaria o Davi Luiz de volta ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que essa não aceitação da torcida é muito mais, né, por conta dessa ingratidão que ele teve? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo que eu tô curioso para saber. Quero falar agora aqui também da Esportiva VIP. Eu quero destacar esse jogo da Série A, próximo compromisso fora de casa, né? Um jogo bem difícil do Vitória também, que eu vou deixar aqui as cotações para vocês contra o Palmeiras. Vitória aqui então pagando 8,20 a cada real apostado, excelente, né? Porque é um jogo bem complicado. R$5 se o Vitória vencer, voltaria 41. Já finalizei aqui minha aposta para esse compromisso. Lembrando que tem a sequência aqui, né, dos próximos jogos. O que eu gosto da Esportiva é justamente isso. Eu tô gravando esse vídeo e já tem jogos e cotações para os próximos 10 dias. E é bem mais fácil de você avaliar e ver, né, as melhores opções. Tem também várias competições que estão voltando. Sul-Americana, tem também Copa do Brasil, ó, as cotações aqui para esses próximos jogos, e também as cotações para os jogos, se você for ver aqui, ó, primeira fase da Europa League, Conference League, é interessante também, ó, Champions League, cadê? Aqui, ó, que tem alguns times bem mais, não, isso aqui é MLS, a Liga Europa UEFA, tá, que no caso tem alguns times bem mais favoritos, ó, Ajax vencendo essa equipe aqui da Polônia, Braga e essa outra equipe aqui da Romênia, se não estiver enganado, Panathinaikos aqui também contra esse clube da Hungria, ó. Esses clubes vencerem, R$10 para voltar 1,67. Já finalizei aqui minha aposta. Você pode começar a partir de R$1 e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Olha aqui, por exemplo, R$1 para esses próximos jogos. Ó. Vamos fazer uma cotação aqui absurda. Vamos fazer aqui ó, uma sequência desses clubes todos ganhando. 7 clubes, R$1 para voltar 29. Já finalizei aqui minha aposta. O link da Esportiva está aqui embaixo. Vamos falar então sobre o Rodrigo Rodrigues, né? Temos a informação aqui que eu vou deixar para vocês do portal Arena Rubro-Negra e valeu demais ao Central do Vitória que confirmou essa notícia, que tem uma proposta de R$5 milhões que o Vitória fez pelo atacante, né, o Rodrigo Rodrigues, mas o clube exige uma negociação na casa de $1.500.000, né, ou seja, R$8.300.000. Não é uma diferença tão gigante, se você for ver, é quase 40%, mas se o Vitória aumenta, por exemplo, para 7% e eles pedindo 8.300, será que não poderia ter um negócio? Olha, eu ainda diria que dependendo dessa negociação pode sair. É claro, né, um valor que já foi alto, dependendo do Vitória já chegou no seu limite, que seria R$5 milhões, né, para um jogador que, pô, não é jovem, tem 28 anos. E estava no Brasil até pouco tempo atrás, né, até o ano passado, quando saiu e foi para a Tunísia, né. Vale destacar também outra coisa que é 30 jogos por lá, 11 gols e 2 assistências. Porém, ele é o ídolo da torcida, tá? Às vezes nós pensamos que só aqui no Brasil que tem clube fanático, né? Ah, o cara tá na Tunísia, o que ele tá fazendo lá? Uma coisa que eu gosto de observar é o seguinte. Fui lá no Instagram dele, por exemplo, né, pra ver. E aqui no Brasil ele jogou em alguns clubes que tem torcida, né? Por exemplo, ele foi bem no ABC, no CSA, no Juventude também, né? Uma torcida que é bem apaixonado. Em quantidade não vai ser tanto comparado a essas equipes da Ásia, que geralmente os caras são bem fanáticos e até carentes também de grandes jogadores. Aí um cara brasileiro vai lá e começa a fazer muitos gols, né? 10 gols já até aqui. Enfim, muita gente, muitos torcedores da Tunísia lá gostam muito dele. Olha aqui, ó. As postagens que eu vi, as últimas dele, sempre dão 23 mil curtidas, 30 mil, 40. Cara, isso é muita coisa, tá? Todo jogo que ele faz gol, ele posta a foto dele, dá 30 mil curtidas, 40. Não é, Gustavo, mas curtida no Instagram? O que você tá falando? No Brasil, quando ele vivia uma fase artilheira no Juventude, dava 1.000 curtidas, 1.200. 1.200 é o que eu tenho de curtidas na minha página do Cruzeiro, né? É pouquíssimo, cara, pouquíssimo mesmo, ó. Um jogo aqui que ele fez gol contra o Internacional no Beira-Rio, ele posta e dá 1.300 curtidas. No CSA, quando ele estava numa fase artilheira, 2.500, 2.000. Ou seja, o que eu quero falar é que ele é um ídolo gigante lá na Tunísia. Então, se ele continuar por lá mais um tempo, ele pode criar uma marca dele por lá mesmo, tipo, um cara bem conhecido desse clube, ser um ídolo por lá. É um país bom, né? Tem o cara que tem dinheiro desse jeito aqui, qualquer lugar é bom, né? Então, a Tunísia não é um país miserável, não. Essa parte boa de lá, muito pelo contrário. E aí ainda tem essa questão que ele deve ter um salário bem recheado. Então, se ele fica lá esse ano, renova, né, um aumento salarial, para ele ganhar 1 milhão por mês daqui a 1 ano e meio, não custa nada. Um exemplo que eu gosto de utilizar é o Bergson, que estava aqui no Brasil encostado e que foi, né, lá pro Johor FC da Malásia. O cara é um ídolo por lá, a publicação dele tem tipo 100 mil curtidas, 70 mil, 80, é um ídolo gigante. E pensa, o que isso não pode gerar de publicidade para ele até lá mesmo. Então é uma questão que você tem que avaliar, não é tão simples assim, né? Nossa, vai sair da Tunísia e vai jogar a Série A. Na teoria é muito bom, mas na prática você está vendo que não é tão fácil assim. Mas se fechar essa contratação, eu acho sensacional. O que você tem a dizer aqui? Concorda, discorda? Que eu estou curioso para saber, beleza? Para terminar aqui então, quero falar sobre o Marinho, né? Como que tá a fase dele lá no Fortaleza. Mais um que parece com o Davi Luiz. Muitos de vocês também não aceitariam essa volta dele. Enfim, eu entendo.
naquela época ele saiu em 2016, mas era complicada a sua permanência, vamos combinar. Até agora ele não voltou por nenhum clube que eu vejo e falo, nossa, por que ele voltou para esse clube e não veio pro Vitória? Cair eu acho que já é sacanagem, mas não foi, né? Em 2023, quando ele deixa o Flamengo, o Vitória estava na Série B e o Fortaleza vivia uma fase interessante, né? Ele quase ganhou um título de Sul-Americano. Então, pro ano que vem, é melhor ele ir pro Vitória numa Série A, se o Vitória ficar na primeira divisão, do que ficar como reserva no Fortaleza, como tem acontecido nos últimos tempos. O contrato dele vai até o final da próxima temporada. Vai lembrar que o Fortaleza pagou aqui, deixa eu ver. Ah não, chegou a custo zero, pensei que tinha pagado alguma coisa. O Flamengo pagou 8 milhões para tirar do Santos e agora, né, tem sido muito mais reserva nesse ano. Até jogou contra o Vitória, dia 17 de julho, 23 minutos. E no último duelo contra o Fortaleza jogou 29. Então não quer dizer que ele está sendo escanteado no Fortaleza, não é assim. Mas eu acho que pro ano que vem vai, porque o Fortaleza, cada ano, ele sobe um degrau, né, de contratações. Ah, o jogador tá titular esse ano, absoluto, pode ser que ano que vem ele vira reserva. Aí no outro ele já está totalmente descartável. Lucas Crispim, Léo Cittadini, foram alguns exemplos aqui que eu lembrei de cabeça. Não, Lucas Crispim, tá? Eu acabei confundindo aqui o nome. Enfim, dá pra ver aqui também, né, que ele, dos últimos jogos, dos últimos 10, foram 3 apenas como titular e outros entrando no segundo tempo. Você aceitaria, não aceitaria? Tô curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo. A passagem dele pelo Vitória foi o ano com mais gols na sua carreira, tirando aquele ano de 2020 pelo Santos, que chegou na final da Libertadores. Aquele ano ele fez 24 e, foi até para a seleção. Em 2016, pelo Vitória, foram 21 gols, né? E 6 assistências em 2016. Na época, o passe dele ainda era do Cruzeiro e foi jogar na China. Naquele ano, só na Série A, 12 gols e 6 assistências. Desempenho sensacional. Olha essa reta final aqui dele. E o Vitória permaneceu na primeira divisão muito por conta dele, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos, ele marcou 7 gols. Cara, ele ficou, meu Deus, ele ficou 6 partidas seguidas marcando gols, cara. Acho que eu nunca vi isso. Nunca vi, sinceramente. E, enfim, esse foi o desempenho dele sensacional naquele ano. Certamente, se tivesse num Palmeiras, um Santos mesmo, no Flamengo, teria sido convocado naquela época. E logo depois ele foi também para a China, voltou para o Grêmio, não foi bem. E aí, né, com as únicas passagens muito boas pelo Santos e pelo Vitória. Pelo Cruzeiro não foi bem, e pelo Flamengo também não, pelo Grêmio também não. Deixa a sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos no próximo. Valeu!